Chama a atenção dos irmãos nessa noite, para nós dando início nesse culto de estudo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mais uma vez, Deus tem nos proporcionado essa oportunidade para nós estarmos aqui, reunidos na presença do nosso Deus. Esperamos que Ele nos abençoe, que nos dê da Tua direção, da Tua graça, e nós estaremos meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler, juntamente com os irmãos, para dar início, um versículo da palavra de Deus, que nós já lemos na semana passada, né? Estávamos falando a respeito do batismo, e nós vamos concluir nessa noite esse tema, permitindo o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler, juntamente com os irmãos, o livro de aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 5, né? Palavra de Deus, livro de aos Efésios, capítulo 4, versículo 5, para a nossa meditação. Peço que os irmãos continuem orando, né, em favor da nossa irmã Josefa, que Jesus possa dar da Tua graça, estender as Suas mãos, colocar as Suas mãos, e que o nosso Deus é um Deus que tem todo o poder, né? Esperamos que todos quantos chegou aqui nesta noite possam também ser abençoados pelo Senhor Jesus Cristo, e ao sairmos daqui possamos sair com a certeza de que Deus tem nos abençoado e tem estado conosco, né? Palavra de Deus, no livro de aos Efésios, no capítulo 4, versículo 5, para a nossa meditação, nos diz assim. Vamos ler o 4, né? A gente leu o 4 e o 5 para a nossa meditação. Efésios 4, 4 e 5, né? Há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos por mais essa oportunidade que o Senhor nos preparou nesta noite para nós estarmos aqui reunidos na Tua presença, juntamente com os Teus servos, para adorar e exaltar o Teu nome glorioso. Abençoa cada um dos Teus servos que aqui já tem chegado, aqueles que porventura ainda hão de chegar, que o Senhor possa trazer a cada um em paz, aqueles que não poderão estar conosco nesta noite, mas estarão acompanhando, ó Deus, pelas redes sociais, que o Senhor possa dar a Tua bênção, ó Deus, falando aos nossos corações, a nossa vida. Abra, Jesus, a nossa compreensão, nosso entendimento, ó Deus, para que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, mas que o Teu Espírito, ó Deus, possa ser conosco nesta noite, e nós viemos falar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, aonde a nossa voz chegar. Meu Deus eterno, que a Tua palavra, Deus, possa também ir junto. Meu Deus, pedimos em favor da nossa irmã Josefa, meu Deus, que está ali hospitalizada, que o Senhor possa ir, ó Deus, de encontro, Senhor, a sua necessidade. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que tem todo o poder, o Senhor pode dar a cura à Tua serva, e nós apresentamos aqui diante de Ti, nossa irmã Lenita, meu Deus, o Marco, seu esposo, toda a sua família, que também possa ser alcançada pelo Teu poder. Senhor, pedimos que o Senhor possa estar salvando vidas a cada dia, meu Deus, curando, transformando pelo Teu poder, renovando, Jesus, pelo Teu Espírito, que cada um de nós possamos a cada dia consagrar a nossa vida, entregando a nossa vida para Ti. Pedimos, ó Deus eterno, em favor da jornada espiritual que nós teremos também nos próximos dias, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, da Tua graça, do Teu Espírito, e vidas, ó Deus, possam ser alcançadas, transformadas pelo Teu poder e a Tua graça. Jesus, sede conosco nessa noite, dá-nos o Teu Espírito, a Tua graça, é o que nós pedimos e desde já agradecemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus com o hino que os irmãos estavam louvando ali agora, 400, né? Em Jesus, vivendo cada dia, que cada um de nós possamos ter a nossa vida sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, Ele é tudo em todos, né? O nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso abrigo, a nossa direção, é o nome que está acima de todos os nomes, né? O nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que devai ser salvo. Então, que cada um de nós possamos estar glorificando, exaltando o nome desse Deus que vive e reina para todo sempre. 400 da harpa cristã. Adoremos ao Senhor com esse louvor nesta noite. Vivendo cada
Aleluia, em Jesus sempre nós venceremos. Ainda 156 da harpa cristã, o bom pastor buscou-me, né? Nós estamos aqui nesta noite porque esse pastor nos buscou, nos colocou no seu redil, colocou no seu rebanho, e nós fazemos parte hoje desse rebanho do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém ainda que não entregou a vida para Jesus, não faz parte desse rebanho do Senhor Jesus Cristo, é o bom pastor, continua buscando, né, para que possa estar salvando. Ele deu a sua vida para nos comprar. A Bíblia fala que nos resgatou com seu próprio sangue, nos deu o direito de nós estarmos aqui assentados em lugares celestiais para adorar e exaltar o nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. 156, a ovelha perdida. Ó Deus de poder, aleluia. Deus de poder, aleluia. Ó Deus poderoso, aleluia. Jesus é conosco, ó Deus eterno. Ó Deus de poder, aleluia. O bom pastor buscou-me, já longe no redil, e com ternura achou-me, caído triste vi. As chagas com amor pensou, e ao lado dos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar do céu, e disse em voz amante, achei de todo espelho. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Porém eu sou querido de graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele eu sou, e como seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me,
agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, seus braços Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia, olha que letra gloriosa. Sim, Jesus nos amou. Essa é a causa de nós estarmos aqui e que nós possamos ter essa confiança, né? Que agora nós somos a Ele, nós pertencemos a Ele, e ainda como nós falamos no último domingo, né? Como Paulo falando ali, o Deus de quem eu sou, né? E nós também pertencemos a Ele, somos dele, né? Eu sei que a hora vai passando, nosso objetivo é estar lendo a palavra de Deus, mas quero ainda louvar o Senhor Jesus com aquele louvor que o pastor Oswaldo sempre canta, né? 151 da harpa cristã, assim, fala Jesus querido, aleluia, que Jesus possa falar conosco nesta noite, já tem falado através dos louvores, mas que Ele continua ainda falando conosco nesta noite, né? Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, que cada um de nós possamos estar com nossos ouvidos abertos a ouvir a voz do Senhor falando conosco nesta noite, né? Hoje é dia de nós regozijarmos na presença dEle, de ouvir a voz dEle, de adorar a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, toda a adoração. Irmãos, é um privilégio tão grande quando nós temos essa oportunidade de nós estarmos reunidos na casa do nosso Deus para poder adorá-lo, né? 151. Aleluia, Jesus, ó Deus de poder, aleluia, ó Deus de poder, aleluia. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fico ao pé de ti, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Pela bondade
ó Deus de poder, aleluia. Aleluia, Jesus, ó Deus de poder, aleluia, aleluia, Jesus, ó Deus de poder, aleluia. Ouve tua voz, eu quero, e deste mesmo som. Sua voz, fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me com alegria, sempre és sedutor. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, irmãos, coisa gloriosa é poder ouvir a voz do Senhor Jesus falando conosco. Imagine, todas as pessoas que ouviram a voz do Senhor Jesus falando, né? Aquele homem paralítico que estava ali, Jesus se levanta, ele levanta. É aquele que estava morto, Talita, levanta, ela levanta, né? Então nós podemos ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, é coisa gloriosa no nosso coração, na nossa vida. Nós estamos aqui nesta noite com o objetivo, né, de estar meditando na palavra dele, ouvindo a voz dele para nossas vidas nessa noite. Vamos ainda mais uma vez falar com Deus. Tem aqui o pastor Aparecido, pede oração em favor da nossa irmã Vone, irmão, né, Claudinei e família, irmão Benedito e família, irmão Adilson e família, pelo Fernando, filho do nosso irmão Afonso, e pela cidade de Olímpia. Que Jesus possa dar graça, que muitas almas possam ser salvas, alcançadas pelo Senhor Jesus ali, né? Amado Deus, eterno Pai, nós estamos aqui diante da tua presença gloriosa. Senhor, tem chegado até nós esses pedidos de oração em favor da nossa irmã Vone. Senhor, tu conhece ela, conhece a sua necessidade, aquilo que ela precisa de ti. Meu Deus, irmão Claudinei com a sua família, nosso irmão Benedito com a família, irmão Adilson, sua família. Senhor, toma nas tuas mãos cada uma dessas famílias. Também o Fernando, o filho do nosso irmão Afonso, que esteve aqui conosco. O Senhor falou ao seu coração, à sua vida, que ele possa, Deus, abrir o coração para ti. Meu Deus, a cidade de Olímpia, que possa ser alcançada pelo teu poder, pela tua graça. Pedimos, ó Deus eterno, também em favor da nossa irmã Josefa. Meu Deus, toma, Senhor, nas tuas mãos e na tua graça, e cada um daqueles que se encontra enfermos, meu Deus, Senhor, possa ir de encontro a cada coração, a cada necessidade. Senhor, pedimos a ti nesta noite, ó Deus eterno, quando nós estaremos meditando na tua palavra, que ela possa, ó Deus, encontrar corações e ir de encontro à necessidade de cada um nesta noite, e que o Senhor possa, ó Deus eterno, dar da tua bênção, da tua graça. Senhor, fala conosco, dá-nos a tua bênção, a tua graça, é o que nós pedimos e desde já agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar.
umas coisas gloriosas, né? Temos a oportunidade de nós estarmos aqui adorando o Senhor Jesus Cristo, né? E a Bíblia fala que no meio dos louvores o Senhor habita, e nós podemos nos alegrar quando nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo. Lembro-me, né, do rei Davi, quando ele pegava o seu instrumento, ia lá para tocar para o rei Saul quando estava atormentado, e aquele espírito mal saía, não podia ficar ali por causa da presença do Senhor Jesus Cristo, que era derramado ali no meio daqueles instrumentos, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, né, nós estamos aqui reunidos para nós estarmos mais uma vez meditando na palavra do Senhor Jesus. Começamos a falar na quinta-feira passada a respeito de batismo, né? O que é o batismo, para que serve o batismo. Encontramos na palavra de Deus as menções desde o Velho Testamento falando da lavagem do pecado. Lemos, né, a ordenança de Mateus 28:19, mandou que as pessoas fossem batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os apóstolos, os discípulos obedeceram, batizando no nome do Senhor Jesus, entendendo o que era o batismo. E nós gostaríamos de ler mais alguns versículos nessa noite, complementando, né? Já lemos sobre o nome, da maneira que deveria ser feito, mas o que representa, o que simboliza, por que a pessoa precisa ser batizada. Jesus foi batizado. Se o batismo é para perdão, para remissão dos pecados, e Jesus não tinha pecado, por que Jesus se batizou? Qual que foi o objetivo disso, né? Nós estaremos meditando um pouquinho a esse respeito. As pessoas às vezes pegam o texto e dizem assim: Jesus sendo batizado, ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E uma forma corpórea desceu sobre ele, o Espírito Santo, de uma forma corpórea, desceu até ele. E fica então nos a pergunta: olha, se o Espírito Santo desceu até ele, significa que Jesus não tinha Espírito Santo até aquele momento? E se ele não tinha Espírito Santo, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo, como é que ele não tinha o Espírito Santo? Né, parece um pouco contraditório, porque se ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo. Então por que o Espírito Santo desceu? Todos viram aquilo, não foi todos aqueles que viram. Quando nós falamos de batismo, às vezes as pessoas por aí já ouvem falar batismo, rito de iniciação. Em alguns lugares, como a Igreja Católica faz, é o batismo por aspersão, ou seja, pega um pouquinho d'água e joga sobre a cabeça da criança, né, dizendo que aquilo lá é o batismo. Mas quando nós pegamos a palavra batismo, a origem dela, não sei se os irmãos pararam para pesquisar o que significa a palavra batismo. A origem, a raiz da palavra batismo, que vem do grego, significa imersão. Se a gente pegar do grego, ela significa imersão. O que significa imergir? Mergulhar por inteiro. Então o batismo não pode ser por aspersão, porque já não seria batismo. O batismo seria por imersão, entrar todo, né? Tem que entrar todo o corpo para que possa ser batizado. E aí nós fazemos a referência ao batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo não é aquela pessoa que tem um pouquinho do Espírito de Deus na sua vida. Pelo contrário, o batismo com o Espírito Santo é quando ele está mergulhado no Espírito de Deus. E aí nós vemos que isso que significa batismo. Ele precisa partir daí. E a palavra de Deus, quando nós não vamos falar muito sobre esse texto, né, mas no livro que nós lemos aqui, Efésios capítulo 4, versículo 4, ele vai dizendo que há um só corpo, um só Espírito, como também foste vós chamados, em uma só esperança da vossa salvação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? E aqui nós já lemos, eu estou só repetindo o que nós lemos no início, esse um só batismo, e nós mencionávamos ainda na quinta-feira passada, se tem alguém que está acompanhando pelas redes sociais que não viu antes, né? Volte vai no Facebook, tem lá a gravação da semana passada, dá uma lidinha lá um pouquinho, só tem um batismo. Significa o quê? Que batismo, irmãos, ele só deve ser realizado uma única vez, não tem dois batismos. Nós vamos ler um texto ainda explicando por que não adianta batizar novamente. Entretanto, às vezes as pessoas confundem, mas eu fui batizado na piscina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, se foi batizado na piscina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não foi no rio, conforme nós vemos aqui pela palavra de Deus, não houve invocação do nome, embora as pessoas chamam de batismo, mas na verdade não houve o batismo. O batismo, a Bíblia fala de um só batismo, o batismo bíblico, como nós mencionamos na semana passada, da receita, né? A receita que está lá, é o batismo feito no rio, em águas correntes, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome que limpa, é o nome que purifica, é o nome que dá o perdão aos pecados. E aqui esse texto, eu quero agora ler com os irmãos, né, o texto que nós ainda não lemos, né, no livro de aos Hebreus. Deixa eu pegar minha colinha aqui.
que fica mais fácil. Livro de aos Hebreus, no capítulo 6. Livro de aos Hebreus, no capítulo 6. Irmãos, pode abrir tranquilamente. Não temos tantos textos assim para ler essa noite. Eu acho que dá tempo, em 1 hora, para nós passarmos por todo, né, e falar sobre eles. Livro de aos Hebreus, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Né? Eu vou ler o primeiro, né, Hebreus 6, 1. Aí os irmãos, peço que os irmãos leiam até o versículo 6, aí todos podem participar também, não fique cansativo, né? Reforço aos irmãos. Nosso objetivo, irmãos, é estarmos estudando a palavra de Deus. Então, não fica com dúvida. Às vezes nós lemos um texto, o irmão fica com dúvida, deixa para perguntar depois, acaba esquecendo de perguntar depois e acaba ficando, né? Então, já que nós estamos reunidos aqui com o propósito de estar adorando a Deus, de estarmos estudando a palavra de Deus, se por acaso surgir dúvidas ou alguma coisa que nós lermos e às vezes não mencionar, os irmãos têm a oportunidade de perguntar, falar, para que nós possamos compreender o que diz a palavra de Deus. Hebreus, né? Efésios não. Hebreus, capítulo 6, verso 1 diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. E provaram as boas palavras de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, sejam uma vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Muito bem. Do que se trata o texto de Hebreus 6? Ele vai falando, nós lermos o capítulo 5, a sequência, ele vai dizendo que as pessoas às vezes não podem ser tratado com a palavra mais sólida e precisa ser tratado com leite, porque não aprofunda, né, em conhecer a Deus, em saber a sua vontade. E eu acho, irmãos, interessante, porque quando a gente fala assim da pessoa não se aprofundar, ser tratado com leite, a gente começa observando, tem pessoas que se batizam, fica na igreja 10, 15, 20 anos e ele não se aprofunda em conhecer a Deus. Então, não dá para falar uma palavra mais sólida, porque quando fala uma palavra mais sólida, ele acaba não compreendendo nada, então ele precisa ser sendo tratado como leite. Quando a gente observa isso como leite, a gente, olhando a figura que o apóstolo Paulo usa aqui, nós observamos que a criança, né, quando ela nasce, e até uma determinada idade, ele não é dado alimento sólido para ele, não se dá arroz, não se dá feijão, não se dá feijoada, não se dá churrasco, são ainda comidas que é para adulto, né? As crianças, elas são tratadas com o quê? Com leite. Por que não pode dar o alimento sólido? Não desce, o organismo não está preparado para isso. Então precisa de leite e depois, com o tempo, ele vai se aprendendo a comer. A nós também, como servo de Deus, é a mesma coisa. Quando nós recebemos a Cristo, aceitamos a palavra da fé, vem com toda alegria, e é o leite, mas a gente precisa se aprofundar. Por isso que Oséias, assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A gente olha para a palavra de Deus, nós falamos aqui o ano passado, a respeito do arrebatamento da igreja, às vezes os irmãos ficavam olhando assim, mas o que é isso, né? Eu nunca ouvi falar disso. Às vezes é porque a gente não está muito preparado, a gente se acostumou a ficar com leite, às vezes tem algum leite até de marca boa, que é até gostoso, às vezes que é só o leitinho. O problema do leite é que para nós, adulto, ele não dá a sustância que nós precisamos, né? Nós precisamos de mais energia do que só o leite. E muitos irmãos que ficam só no leite, é perigoso, com o passar do tempo ele acaba morrendo porque falta proteína, falta alimentos para a sua vida. Então, quando Paulo escreve aqui, esse irmãos, pelo que? Deixando os rudimentos da doutrina. O que é rudimento? Não é coisa feia não, né? Os princípios, as primeiras coisas, quando você fala o rudimento de uma construção, está lá no alicerce.
Então o que o apóstolo Paulo vai dizendo assim, é que nós devemos deixar os rudimentos da doutrina, ou seja, os princípios, aquilo que nós aprendemos, e aprofundar um pouco mais naquilo que Deus tem para nós. O que ele trata aqui, olha que coisa interessante, o que ele trata como rudimento da doutrina de Cristo? Prossigamos até a perfeição. Ele volta, não lançando de novo o fundamento. Então o que é o fundamento da igreja? Arrependimento de obras mortas. Olha, o que é isso? Quando que a gente deixa para trás, né, as obras mortas? Não é do batismo? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados. Então lá no início, esse é o rudimento. Quando nós abraçamos a fé, o que ele trata é lá, precisamos avançar, não podemos ficar presos só nessa parte. Às vezes as pessoas pensam, olha, depois não peca, vai lá e batiza de novo. Não é isso que diz a palavra de Deus, né? Precisamos avançar. Não dá para lançar o fundamento de novo de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E quando ele fala da fé em Deus, é porque justamente quando nós recebemos a Ele, que cremos nele, que recebemos a fé, que vem o arrependimento. Da doutrina dos batismos, que é isso que nós estamos falando, imposição de mão, para que Deus possa entrar, derramar o Espírito Santo sobre a vida deles, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tudo isso ele trata isso como princípio da nossa fé. E aí ele vai dizendo o seguinte, né? Isso faremos se Deus permitir. Versículo 4: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e continuação do versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e aí depois ele volta, e recaíram. A gente vai falar do recair logo mais, né? É impossível os que foram iluminados e provaram o dom celestial. Quando é, irmãos, que nós provamos o dom celestial e fazemos participante do Espírito Santo? Quando nós lemos lá, alguém abre para mim aí rapidinho, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O que ele diz lá? Isso aqui é cumprimento de Atos 2, 38. Os irmãos conhecem de cabeça, né? Mas só para fixar aqueles que às vezes têm alguma dificuldade. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, arrepende, seja batizado, recebe o quê? O dom do Espírito Santo. Então perceba aqui que ele está dizendo assim: é impossível os que foram iluminados, receberam a luz de Deus sobre a sua vida, provaram o dom celestial, fizeram participante do Espírito Santo, os dons do Espírito. Quando que nós recebemos os dons do Espírito? Do batismo. Arrepende, seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. É a promessa que Deus fez. Então quando nós arrependemos, recebemos o dom do Espírito Santo, fomos participantes do Espírito Santo, provamos o poder de Deus, as virtudes do século futuro, né? As virtudes espirituais, a promessa da vida eterna, e recaíram. O que é recaíram? Voltou. Já viu? Esse recair é quando o irmão diz assim: pastor, eu estou saindo da comunhão, né? É isso, quando ele peca, quando ele volta e sai da comunhão. O que escreve aqui: é impossível que as pessoas que já aprovaram o amor de Deus sejam outra vez renovados para arrependimento. Nós só somos renovados para arrependimento uma vez, quando nós arrependemos, cremos, recebemos Jesus, somos batizados, aí somos limpos de todo o pecado. Dali para frente, quando a gente peca, quando a gente até arrepende do pecado que nós fizemos, não dá mais, irmãos, para poder batizar de novo, para lavar o pecado. Lembra que eu falei para os irmãos na semana passada? A única oportunidade que existe na vida do ser humano de ter o seu pecado remido e perdoado é do batismo. Não existe nenhuma outra oportunidade na vida do ser humano de ter o seu pecado remido. Perdoado sim, remido nunca mais. E é isso exatamente que o texto de Hebreus nos trata, né? Dizendo, aqueles que já foram batizados, que provaram o dom de Deus, que foram cheios do Espírito Santo, e agora eles voltam para trás, eles não têm jeito de ser renovados para arrependimento nesse sentido, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Essas palavras vitupério os irmãos conhecem, né? O que é vitupério? Sofrer?
É vergonha, irmãos. Vocês expõem a vergonha de Cristo. Aquele sacrifício que ele fez, né, que foi crucificado, despido, batido, cuspido, né, que foi um sacrifício vergonhoso, porque ele não tinha pecado nenhum, expõe Cristo novamente a isso. Então, observa-se, não tem jeito mais de ser renovado nesse sentido. Mas se eu pecar dali para frente, eu pedir perdão, Deus perdoa? Sim, perdoa. Qual que é a diferença dali para frente, do batismo para frente? Que no batismo o pecado é remido e é perdoado, ou seja, ele é apagado. A Bíblia fala, que nós lemos lá em Miqueias, que os pecados são lançados na profundeza do mar, ele não lembra mais. Se é lançado na profundeza do mar e Deus não vai lembrar mais dele, significa o quê? Deus não vai cobrar mais a consequência daquele pecado. E dali para frente, se pecar, Deus perdoa? Até perdoa. Qual que é o grande problema? Que tem o preço para ser pago, né? Então, pecou, precisa pagar pelo pecado. Jesus perdoou? Perdoou, mas tem a consequência pelo pecado. Então é isso que diz o texto aqui, né? Que é impossível, né? Nós lemos lá, que fala isso, até porque lá em Mateus 3,8, né, nós falamos aqui de ser batizado, em Mateus 3,8 assim: olha, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Só aquele que recebe Cristo, que ele recebe o Espírito Santo, ele produz fruto digno de arrependimento. Isso diz o texto aqui. Bom, o que deve fazer batizar, o que significa o batismo, né? Lá no livro de Romanos, vamos ler no livro de Romanos, no capítulo 6, Hebreus 6, agora vamos para Romanos 6, né? Atos, Romanos, livro de Romanos, depois do livro de Atos. No finalzinho também, nós vamos ler no capítulo 6, mas no finalzinho do capítulo 5, fala a respeito de uma graça abundante de Cristo, que por um homem veio o pecado, né? E por outro veio a salvação do pecado, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele continua no versículo 6, né? Livro de Romanos, capítulo 6, verso 1 até o 4, para a nossa meditação. Romanos 6, 1 a 4. Eu vou ler o primeiro, os irmãos leem depois os demais também, para mim, por gentileza, tá bom? Livro de Romanos 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui, irmãos, o que nós vemos é uma complementação até do livro aos Hebreus, né? E que trata para nós o que simboliza exatamente o batismo. Qual que é a importância que existe na vida da pessoa em ser batizado? Temos um símbolo aqui. E ele diz, né, é lógico que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe muito mais graça do que o pecado, o favor de Deus, né, para cada um de nós. Ele, olha, o que nós vamos dizer? Vamos permanecer no pecado para que a graça superabunde, né? De modo nenhum. E aí ele vai dizendo assim: de modo nenhum para quem? Nós, que estamos mortos para o pecado. E aqui é uma coisa interessante: nós que estamos mortos para o pecado, mas observe, a pessoa que já morreu, né, foi sepultado, o que acontece com as vontades dele, daquela pessoa que está morta? O que acontece com a vontade das pessoas que está morta? Não tem vontade, acabou. O morto, ele não tem mais vontade. Aqui o que ele está tratando é de estar morto para o pecado. A pessoa que morreu para o pecado, que recebeu a Cristo, e aí nós complementamos com o livro de Hebreus 6, né? Que agora nós provamos o amor, provamos o dom celeste, somos participantes do Espírito Santo, que agora nós temos uma vida em Cristo Jesus, então está morto para o pecado. E a gente observa que o símbolo do batismo está justamente aqui. Quem deve ser batizado? A pergunta que nós fazemos é: quem deve ser enterrado? Aquele que morreu, mas não pode enterrar alguém vivo.
E quando nós falamos da imersão, não dá para jogar um pouquinho de terra na pessoa daquele que morreu, precisa sepultar por inteiro. E aqui eu observo o seguinte, olha, quem deve ser batizado? Os que estão mortos para o pecado. Aquele que morre para o pecado, que recebe Cristo, que vive em novidade de vida, que anda com Cristo, né, como nós encontramos lá falando de Nicodemos, né, a respeito do novo nascimento, de nascer de novo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele trata exatamente disso, aquele que morre para o pecado. Ele vai lá no batismo, e no batismo, quando ele é imergido, quando ele é colocado dentro da água, o símbolo está dele estar sendo sepultado. E aí, quando se levanta, ele ressuscita com Cristo, uma nova criatura. Por isso que diz a palavra de Deus assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então isso que ele trata aqui, mas o símbolo está nisso, olha, que morreu para o pecado, como vão viver nele ainda? Então não peca. Ou não sabeis que todos, como fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Vamos, sabe que todas as pessoas que batizam, recebendo o nome de Jesus Cristo, batizam também na morte de Cristo. Cristo morreu, e Cristo ressuscitou, e Cristo está vivo para todo sempre. E aí ele trata aqui no versículo 4, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus, o Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Então o texto que ele trata aqui, no livro de aos Romanos, tratando esse paralelo, aquele que está sepultado com Cristo. Quando que ele é sepultado com Cristo? Quando ele é batizado no nome do Senhor Jesus, ele recebe aqui, fomos batizados em Cristo. É isso que trata o texto aqui, o símbolo que existe no batismo. Então fica até a pergunta, né? Quem que deve ser batizado? Né? Aquele que morreu para o pecado. Porque se ele não morreu para o pecado e ele for batizado, qual que é o grande problema que tem nisso tudo? Ele continua pecando, ele não morreu, né? Por isso que a Bíblia fala assim, aquele que é nascido de Deus não peca. É o que João escreve, 1 João, né, que fala sobre isso, que é nascido de Deus. E aí nós vamos observar então, vamos falar um pouquinho, né, sobre o batismo de João, o batismo de Jesus, por que Jesus batizou, que é nosso foco também, para nós entendermos os símbolos que estão ali no batismo de Jesus. Vamos lá para o livro de Mateus. Livro de Mateus, a gente vai ler no capítulo 3 de Mateus. Vamos começar do versículo 6, a gente lê de 6 a 11, depois a gente avança um pouquinho mais, né? Livro de Mateus, capítulo 3. Livro de Mateus, capítulo 3, do 6 até o 11 nós vamos ler. Diz assim, e eram por João, né, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Alguém lê para nós, por favor. E vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir quais frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas terras Deus pôde suscitar filhos a Abraão. Também agora está machado de raiz, e a língua que produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas veja que aqui, a primeira vez que nós encontramos a palavra batismo na Bíblia é aqui, em conexão com João Batista, que ele aparece pregando, falando às pessoas que deviam crer no Cristo que viria depois. E nós vemos aquilo que nós falamos, era batizado por ele no Rio Jordão, as pessoas iam até o Rio Jordão, e aqui nós observamos aqui o batismo, confessando os seus pecados. A Bíblia diz, fala que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, então precisa deixar. Então confessava os seus pecados, vinha muitos dos fariseus, saduceus, para ser batizado, e eles diziam assim, ó, raça de víbora, raça de cobra, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí, a orientação, irmãos, que ele dava já naquela época, era assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Observa que
Às vezes a pessoa tem uma falsa ilusão que ele foi batizado, para ele está tudo resolvido, está tudo certo, porque a Bíblia diz assim, aquele que crer, Marcos, 16, aquele que crer e for batizado, será salvo. Eu criei e fui batizado, então vai ser salvo, está tudo resolvido. Não, mas esquece que também ele precisava perseverar, quando nós lemos lá em Atos 8, assim, e perseveravam, tem que ter a perseverança. Então a sequência, produzir fruto digno de arrependimento. Aquele que se arrepende, o fruto que é gerado é de arrependimento. E aí no versículo 11, assim, em verdade vos batizo com água para arrependimento, batismo para arrependimento dos pecados, mas após mim vai vir um que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Era promessa, as pessoas vinham e João sempre orientando que depois dele viria Jesus, tanto é que nós encontramos lá no livro de Mateus, no livro de Atos, falando daquelas pessoas, aqueles 12 irmãos que foram encontrados que não tinham sido batizados em nome de Jesus e mandou que eles fossem batizados em nome de Jesus, e eles foram batizados em nome de Jesus. E aí nós observamos o seguinte, bom, logo na sequência desse texto aí, lemos até o 11, no versículo 13, nós vamos ler aqui a respeito do batismo de Jesus, Vamos ver aqui então, Mateus 3, do 13 até o 17 agora, diz assim, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Verso 14, alguém que achar pode ler. Dizer, eu careço ser batizado por ti, e tens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nós convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem me compraste. Amém. Até aqui está bom para nós meditarmos. Bom, primeiro a gente pergunta, olha, as pessoas iam até João para ser batizado, Jesus chega para ser batizado, e João não quer batizar Jesus. Opa, peraí, como é que eu vou te batizar? Por quê, irmãos? Que a gente olha para isso, porque o batismo é para perdão de pecado. Jesus não tinha pecado. Mas ainda fica na sequência, mas Jesus, respondendo, disse, deixa por agora. Por que que Jesus foi batizado? A pergunta que nós fizemos aqui inicialmente. Por que que ele foi batizado? Para cumprir a justiça. Não está escrito aí no versículo 15? Jesus, porém, respondendo, diz, deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. O que é isso, cumprir a justiça? Qual que é a base da justiça? A base da justiça é o seguinte, olha, tudo que você quer que o outro faça, você tem que fazer primeiro. Não adianta você mandar o outro fazer alguma coisa e você não fazer. A justiça, ela pressupõe disso, ela tem equidade, todo mundo precisa ser tratado da mesma forma, do mesmo jeito que é tratado todo mundo. Jesus, como homem, ele mandou que as pessoas fossem batizadas? Mandou, mas ele também se batizou nesse caso específico, não para perdão de pecados, mas para exemplo, e porque ele, como homem, também deu-nos exemplos, se precisava ser batizado, é o princípio da justiça. Aquilo que você quer que os outros façam, faça primeiro. Foram lá, Jesus não pagava imposto, então Jesus tem que pagar o imposto também. Olha, é lícito pagar imposto? Lembra que perguntaram para Jesus? É lícito pagar imposto? E o que Jesus falou? Dá uma moeda para mim aqui. Deu uma moeda, olhou. De quem é que é essa esfinge, essa figura que está na moeda? De César. Então dá para César o que é de César, é dele, devolve para ele. E é de Deus o que é de Deus. E aí fala ali no texto, não sei se é esse mesmo outro, que diz que ele não tinha dinheiro, mandou que fossem seus discípulos lá pescassem, ele pescou, dentro da boca do peixe tinha uma moeda, ele deu, pagou também o imposto. Então precisa, todos os homens precisam pagar da mesma forma. Bom, esse é o primeiro ponto. Por que se ele batizou? Para cumprir a justiça como homem e foi batizado. Bom, aí aqui a segunda parte, o versículo 16 e 17, que as pessoas às vezes fazem uma grande confusão. Porque quando nós lemos o texto, irmãos, no livro de Mateus, e nós vamos ler também no livro de Lucas, que trata desse mesmo texto, dá-nos a impressão que todas as pessoas que estavam ali viram essa cena. Olha o que aconteceu.
Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que o céu se abriu, viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Até porque, quando a gente olha aqui nesse texto, observa uma coisa interessante. Ele não menciona que desceu o Espírito Santo, pelo menos não na minha tradução, né? De alguém fala? Livro de Mateus, capítulo 3, verso 16. Alguma tradução aí fala Espírito Santo ou fala Espírito de Deus? É o meu também, né? E aí, olha que coisa interessante. Primeiro, o Espírito de Deus desceu como pomba. Primeiro que aqui, as pessoas que creem na Trindade, assim, tá vendo? O Espírito Santo desceu como pomba. E a voz que dizia do céu era a voz de Deus, o Pai. Então a gente observa o seguinte, olha, mas ele diz assim, não, que o Espírito de Deus desceu como pomba, vindo sobre ele. Significava o quê? Jesus não tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida? Segundo, eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado e que me compraz. Então as pessoas, está vendo? A Trindade, aí está lá o Filho que acabou de sair da água, o Espírito Santo desceu como pomba e a voz que falava era do Pai. Esse é meu Filho. Então tem uma Trindade ali. Mas a gente observa que primeiro que ele não diz que é nesse texto de Mateus, em Lucas sim, no livro de Mateus ele não diz que era o Espírito Santo, diz que era o Espírito de Deus. Por quê? Nós que cremos no Espírito Santo como sendo o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, o único Espírito que é santo é o Espírito dele, então o Espírito Santo, evidentemente. Então ele diz que desceu, então Jesus não tinha o Espírito Santo, irmãos, não é isso também. A gente vai ler outro versículo do livro de Lucas, depois a gente lê o de João, que fica claro para a gente entender isso. Sim. O Espírito de Deus descendo sobre ele, Falando da pomba, na versão do irmão lá é a peixita, né? Mas a maior parte fala, então vamos seguir o que está na maior parte, tá bom? Livro de Lucas, a gente vai falar sobre isso em João, tá? Mas vamos dar uma passadinha ainda no livro de Lucas, no capítulo 3, Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Ele trata com menos detalhe, né? Esse texto, não sei se todos os irmãos sabem, irmãos, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? São chamados de evangelhos sinóticos, né? Que eles tratam, na verdade, praticamente os mesmos assuntos, né? As narrativas a respeito de Cristo. Só o evangelho de João, que ele traz de uma forma um pouco diferente. Mas esses três evangelhos, eles narram ali acontecimentos que aconteceram, milagres que Jesus fez. Ele vai narrando todos eles de uma forma mais ou menos parecida. No livro de Lucas, no capítulo 3, versos 21 e 22, diz assim: aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. E aí a gente observa e vê, olha, o texto é parecido, né? Tem alguns detalhes a mais do que tinha lá, um pouquinho diferente, que ele trata, quando eu digo a mais, que depois de ser batizado, orando ele, né? Lá no livro de Mateus ele não menciona essa parte, mas orando, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, tu és meu Filho amado, em ti tenho me comprazido, né? Tenho prazer em ti. É isso que diz o texto. Bom, e continua-se a pergunta: bom, Jesus não tinha Espírito Santo? Só a partir daquele momento que desceu o Espírito Santo sobre a vida dele, é que ele passou então a ter o Espírito Santo? Quem que é esse Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pomba, a pomba é Espírito Santo, né? A voz, tem ali uma trindade, as pessoas enxergam aqui uma trindade, mas é isso que de fato aconteceu, irmãos? Eu estou fazendo essas perguntas, porque às vezes as pessoas fazem essa pergunta, colocam dessa forma, mas quando a gente começa a observando, né, no livro de Mateus, de Lucas, tem algumas pequenas diferenças, mas ela não tem toda a explicação do texto, conforme a gente vai encontrar no livro de João. João está um pouco mais detalhado e dá para a gente entender esse mesmo texto sobre o batismo de Jesus. Então eu convido os irmãos a nós lermos também o Evangelho de João. Eles não são contraditórios, né? Pelo contrário, eles se complementam. Evangelho de João, no capítulo 1, que fala do batismo de Jesus.
João, Evangelho, tá? Evangelho de João, primeiro, versículos, nós vamos ler do 26 até o 34, tá bom? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 26, ele volta falando aqui, perguntaram para João se ele era o Cristo, se ele era profeta, e ele responde que não, que era só a voz do que clama no deserto, né? E aí nós vamos entender o que diz a texto. Evangelho de João, no capítulo 1, verso 26, diz assim: João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus estava batizando. Só uma pequena pausa que a gente já segue o contexto. Veja que ele diz assim, olha, João falando, eu batizo com água, no meio de vós está alguém que vocês não conhecem, e ele faz a referência, este que está no meio de vós, que vocês não conhecem, é aquele que vem depois de mim, mas aí ele diz assim, só que ele é antes de mim. Quando a gente observa também esse texto, é importante a gente fazer uma ressalva, eu sei que os irmãos conhecem, mas alguém pode estar acompanhando pelas redes e não conhecer, eu também deixo a pergunta, João era mais velho ou era mais novo do que Jesus? Mais velho. Veja que quando nós lemos aqui a respeito do nascimento de João Batista, aqui Lucas mesmo, né? Aqui não, lá em Lucas, ele vai dizer que o pai dele, Zacarias, estava no templo oferecendo o sacrifício, Isabel era estéril, ele volta para casa, ela se engravida, e aí depois dela estar grávida, um tempo depois, ela vai passar uns tempos lá com a sua, Maria vai passar uns tempos ali com a sua prima Isabel, ela estava grávida, havia uma diferença de quanto tempo, eles não lembram? 6 meses de diferença. Depois do 6º mês de gravidez de Isabel, Maria chega lá, estava grávida, então há uma diferença de 6 meses. Mas só observa aqui, o que ele diz assim, ó, esse que vem depois de mim, eu vim pregando, abrindo, né, falando a respeito dele, só que ele é antes de mim. Se Jesus nasceu depois de João Batista, como é que ele pode dizer que Jesus era antes dele? Deus era antes dele, Jesus é a expressa imagem de Deus. Então o que ele estava falando, aquele que vai vir, é o próprio Deus que vai vir. Apesar dele ter nascido como homem depois, mas ele já existia. É o que próprio Jesus diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou, né, no Evangelho de João, capítulo 6, se não me engano, que ele trata disso, ou 7, ele vai dizer, olha, que antes que João existisse, eu sou. E pegaram pedra para jogar em Jesus, porque se, peraí, tu não tem 50 anos, né? E viu o nosso pai Abraão, falou, não, antes dele eu sou. E aí eles quiseram jogar pedra, porque está falando dele como Deus. Então é o primeiro ponto que nós temos aqui, este é aquele que vem depois de mim, mas ele é antes de mim, do qual não sou digno de desatar as suas alparcas. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Bom, versículo 29, né? Nós paramos no 28, vamos para o 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não conheci, mas foi aquele Espírito Santo que estava Israel, e eu por isso batizando com água. João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu vi. E eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aqueles que virem descer o Espírito Santo, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Mas o detalhe que tem nesse texto para nós entender, que ele vai dizendo que era antes dele, ele volta a dizer aqui no versículo 29, né? No dia seguinte daqueles discursos, se esse é o que diz que vem após mim, mas que já era primeiro do que eu, porque era Deus. E aí João faz a seguinte narrativa, eu não conhecia, embora João Batista fosse primo de Jesus, quando Maria volta, eles nunca se viram, nunca encontraram, ele não conhecia Jesus, nunca havia visto Jesus.
Um outro detalhe que nos encontramos no texto é que assim, aquele que me mandou a batizar. Quem foi que mandou João Batista batizar? Nós não vamos encontrar na Bíblia também, embora fala lá no Velho Testamento, promessa já a respeito dele, que antes que ele viesse, apareceria um pregando, e se cumpre em João, né, que ele diz aqui que apareceu João pregando no deserto. Nós não encontramos toda essa narrativa, dizendo, olha, quem foi que mandou João Batista? Nós não vamos encontrar, a Bíblia não trata dessa parte, dizendo, olha, João estava um dia na sua casa e alguém apareceu para ele e disse, João, vai lá pregar. Nós não vamos encontrar isso. Então, essa narrativa a Bíblia não registra. E por que ela não registra? Irmãos, a Bíblia, eu também não estou com o texto aqui agora, mas diz assim, se fosse para relatar só os milagres de Jesus, não haveria livros que coubesse só ele, não é só esses que constam aqui, haveria muito mais. Foi deixado para nós aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Então, primeiro que essa parte, que ele diz que quando foi mandado, a gente não vai encontrar porque a Bíblia não relata, não é mencionado para nós. Mas, pelo que a Bíblia diz aqui, em determinado momento, alguém manda que João sai pregando a respeito de Cristo. E aí nós entendemos também pelo relato, um dia que você estiver pregando, vai aparecer esse de quem estava falando. E é isso que trata aqui o texto. Veja no versículo 31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo, na sequência, eu vi o Espírito descer como pomba, repousar sobre ele. Na sequência ainda, eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aqueles que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Verso 34, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Perceba que o que está narrado no livro de Mateus, o que está narrado no livro de Lucas, na verdade, irmãos, quem viu o Espírito Santo descer em forma corpórea foi João, apenas João que viu. E o que ele narra aqui é que foi um sinal que foi prometido para ele, o dia que isso acontecesse, como um sinal para confirmação de que aquele era o Messias, que aquele era o ungido, que aquele era o enviado, ele viria este sinal, o sinal que havia sido prometido. E não, de fato, acontece que dá a impressão no livro de Mateus e no livro de Lucas, que todas as pessoas vêem, que ele não está dizendo, irmãos, pode ler, né, que abriu o céu, e isso aconteceu na narrativa de Mateus, no livro de Lucas, na narrativa dele também, que o Espírito desceu. Ele não fala que ele viu, ele não fala que todo mundo viu. Porém, no Evangelho de João deixa para nós muito bem claro que quem viu foi João Batista, que viu isso acontecer. Sim. Pastor, o símbolo da pomba é relacionado desde a época de Noé, da época do dilúvio? Então, tem muitas pessoas que fazem essa relação, porque ela vai e pega um raminho de oliveira e traz na boca, né? E Cristo como oliveira verdadeira, e já havia lá um sinal futuro. Pode ser que sim, eu não sei. Que através da pomba, né? Conheceu. Noé tinha conhecido que as águas tinham mudado. Sim. Foi o sinal que ele teve para saber que aquelas águas haviam baixado. Alguém pergunta assim, olha, mas o Espírito Santo é uma pomba? Não, o Espírito Santo não é pomba, o Espírito é Espírito, o Espírito não tem forma. Ele viu aqui, até porque como Espírito ele não poderia ver, não tinha jeito, então ele assumiu uma forma corpórea desse pássaro, descendo sobre Cristo. Não que ele não tivesse o Espírito Santo, porque volto a dizer, Jesus, irmãos, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Se ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele sempre teve o Espírito Santo, estava no DNA dele, no corpo humano, sempre teve o Espírito Santo. Quando a gente observa que Jesus era criança, aos 12 anos, que ele estava com os doutores da lei, debatendo sobre a lei, e seus pais voltam, ele estava conversando, eles ficaram abismados de ver a sabedoria dele. De onde que vinha aquela sabedoria? Era Deus que estava ali
Mas por que que ele não iniciou o seu ministério antes dos 30 anos? Lembra que Jesus veio cumprir toda a justiça? Jesus, ele é o quê? Para nós, Hebreus trata isso ainda, que ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se nós voltar lá para a lei, ninguém podia ser sacerdote com menos de 30 anos, somente após os 30 anos. Jesus cumpriu toda a justiça, ele como sacerdote, sumo sacerdote, só iniciou seu ministério após os 30 anos, cumprindo toda a justiça. Então já tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. Ele é uma pessoa, então ele era um menino sem o Espírito Santo, então ele pecou, e depois aos 30 anos ele se batizou e foi purificado. Não, a Bíblia fala que não havia pecado nenhum sobre ele, mesmo como criança, mesmo quando jovem, mesmo quando adolescente, não tinha pecado. O que fez com que ele não pecasse? O Espírito Santo que estava na vida dele. Então ele sempre teve o Espírito Santo. Então dá a entender que só depois de ele ser batizado é que ele recebeu o Espírito Santo, porque a promessa para o ser humano, que nós lemos lá, Atos 2:38, arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Jesus só recebeu depois que ele foi batizado? Não, é cumprindo toda justiça. O ser humano, quando ele recebe Cristo, quando ele se batiza, ele recebe o dom do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo deve sobre a sua vida, e aconteceu isso dessa forma com Jesus, mas não que de fato desceu uma pomba sobre Jesus. Então isso foi um sinal que João viu, para que cumprisse e soubesse, esse é o sinal que foi dado, para que quando isso acontecesse, ele sabia que era o Messias. É o que está aqui no texto, no Evangelho de João. Então, se Jesus pecasse, o Espírito se afastava dele. Já imaginou Jesus sem Espírito Santo? É inconcebível, irmão, não tem jeito, né? E por isso que ele nunca pecou, mas ele precisava ser batizado por esse motivo. Ok? Muito bem. Nenhuma dúvida? O pessoal faz uma salada, porque João fala que antes dele viria um que era antes dele, e aqui no depois dele viria um que era antes dele. Aí, então já revela que Jesus já existe, era o próprio Deus, já revela, né? Sim. Mas por isso que as pessoas em 3 pessoas, porque aqui no versículo 34 ele fala: e eu vi ter identificado que este é o Filho de Deus. Ele fala que era antes dele e depois fala que ele era o Filho de Deus. Filho de Deus. Sim. Mas é por questão de conhecer a unicidade de Deus. E o problema é que as pessoas colocam as manifestações de Deus como pessoas, e não são manifestações, né? E que acontece sobre a vida dele. E aí, até por falta de conhecimento, pega o texto, olha, tá vendo? Estava aqui o Filho, a voz falando e o Espírito Santo descendo. Mas também geraria um problema, porque no livro de Mateus não fala que o Espírito Santo desceu em forma corpórea, fala que o Espírito de Deus, né? Os irmãos podem anotar o texto, está lá, Mateus 3:16, viu o Espírito de Deus, não fala que é o Espírito Santo. Se fosse 3, ficaria confuso. Por que a gente sabe que o Espírito Santo, o Espírito de Deus é a mesma coisa? Porque Deus é Espírito, e o único que é santo é Deus. Olha, se Deus é Espírito, Ele é santo, Ele é Espírito Santo. Pois não, mano, de volta. Foi batizado numa piscina e invocado o nome de Jesus. Esse batismo é válido? Pois é. Boa pergunta, né? O Montevaldo perguntou: olha, a pessoa foi batizada na piscina, mas invocou o nome de Jesus, tá certo? O grande problema aqui é o seguinte: existe meia verdade? Não. Existe uma meia verdade, irmãos, é mentira, né? Então, assim, no caso do batismo, ele está meio certo. Um batismo meio certo, ele está correto? Está errado. Então, se ele foi feito errado, às vezes alguns têm entendimento seguinte: olha, mas se foi invocado o nome de Jesus sobre ele, então não poderia invocar de novo. Vai lá no rio e só mergulha no rio. Mas se você for só no rio e mergulhar no rio, você batizou? Também não, né? A gente percebe que a invocação se dá na hora do batismo, e o batismo precisa ser no rio. Caso específico. No caso do cara do exército lá, que estava na guerra e ele queria ser batizado, mas só tinha um plano que ele queria ser batizado. Olha, eu
acredito, se você estiver no exército, acho que você vai ter muito rio, talvez com piranha, jacaré, né? Lá no meio do mato, mas para ter uma piscina acho que é mais difícil. Na onde? Que quem está? Quem? Ah, soldados, tá. Então, irmãos, assim, então, o que acontece? Existem regras. As regras são essas. Bom, e exceções? Exceções é meio complicado, porque é difícil a gente tratar a exceção. Por exemplo, a Bíblia diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. E depois ser batizado. Quando a gente pega lá, olha, o ladrão que foi crucificado com Cristo, um deles não se arrependeu, o outro se arrependeu. O que se arrependeu, ele foi batizado? Não. Ele foi salvo? Foi. Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas fugiu da regra. Entrou-se numa exceção. Então, assim, Jesus abriu aquela exceção, mas a gente não pode pregar para as pessoas dizendo o seguinte: olha, se você não se batizar e na hora da morte você pegar e resolver aceitar Jesus, não precisa nem se batizar. Eu não posso pregar isso, porque aí é Jesus com ele, não cabe a mim. Então, Jesus tomou aquela decisão com aquela pessoa. Provavelmente aquele ladrão nunca tinha encontrado com Cristo, provavelmente. Agora você imagina que às vezes a pessoa rejeita o evangelho o tempo todo, não quer, e aí depois está lá morrendo. Eu já vi, os irmãos faziam visita no hospital, dizia assim: olha, fulano foi lá e aceitou Jesus e falou que se ele for curado, ele vai vir aqui no culto. Quantos que voltaram aqui no culto? Dos que melhorou, voltou, nenhum. A hora que a pessoa está morrendo é o seguinte, né? Você vai morrer sem Cristo. Se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Você recebe Jesus para você ir para o céu, ou você prefere ficar sem Jesus? Para que é Jesus, eu não quero ir para o inferno. Mas aí, se isso é válido ou não, aí entra na exceção, diz o seguinte: olha, o que ele rejeitou antes? Agora, Cristo aceitou? Eu não sei, aí é muito difícil. Então, por isso que a gente prega as regras. A regra é essa. O ladrão da cruz, Jesus falou que ele foi salvo, então ele foi salvo. Então, todo mundo que não foi salvo, tiver lá na hora da morte, Jesus salva? Não dá para dizer isso. Naquela época nem tinha batismo, né, pastor? Não, já tinha, porque quando Jesus... Batismo em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus não, porque não tinha sido instituído, né? Os discípulos começaram a batizar em nome de Jesus depois da ressurreição de Cristo, depois do derramamento do Espírito Santo. Aliás, no derramamento do Espírito Santo. Antes desse, não. Então, se a gente pensar sobre isso, também não tinha a regra do batismo estabelecida, até porque o mandamento do batismo se dá depois da ressurreição e não antes, embora João já batizasse. Porque a Bíblia também relata que todos aqueles que foram batizados no batismo do arrependimento por João teve que ser rebatizados. Sim. Após o batismo. Então não tinha essa regra do batismo no nome de Jesus. Sim, e aí é aquilo que o irmão Edivaldo perguntou: olha, a pessoa foi batizado no rio em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vai acontecer com aqueles discípulos de João. Em que vocês foram batizados? Então, no batismo de João. Não, mas João falou para aquele que vinha depois dele e mandou que fosse batizado. Então precisa ser lá batizado no nome de Jesus, porque ficou meio certo, irmãos. Meio certo, ele foge daquilo que Jesus falou: povo seu, né, zeloso, especial, de boas obras. Não pode ser só bom, ele precisa cumprir toda a justiça. Jesus cumpriu toda a justiça. Então, uma meia justiça não é justiça, uma meia verdade não é verdade, ele é falso, continua falso, tá bom? E isso a gente poderia observar. Você vai lá numa audiência, o juiz fala: você não pode mentir, tá bom? Tá bom. Aí ele pergunta: como é que foi o caso? Aí você fala assim: olha, se eu falar toda a verdade, vai ficar ruim, então eu conto uma meia verdade, né? O juiz descobre: você contou mentira. Não, mas foi mais ou menos assim, entendeu? É uma meia verdade, é mentira, né? Então vai ter que ser o completo, ok? Muito bom. Meu anjo. Sim. Então, aqui no livro de Malaquias, dá 430 anos antes de Cristo, né? Então que seria enviado o mensageiro. Então, o que eu acredito é que provavelmente João não sabia que ele era o profeta. Que perguntaram para João assim: tu és o profeta? Não, eu não sou o profeta. O que tu és então? Eu sou a voz que clama no deserto. Ele não sabia. E na verdade, o que Jesus falou de João? Jesus diz assim:
Os profetas foram até ele. Ele não sabia que ele era profeta, mas ele era profeta. Então, é que lá de Malaquias havia profecia que viria alguém preparando o caminho do Senhor, o precursor. Mas João não sabia que ele era esse precursor. Só que o que ele diz assim, aquele que me enviou, então assim, não está escrito, mas em algum momento da vida de João apareceu para ele alguém, o Espírito Santo, não sei, de alguma forma enviou alguém que mandou que ele fosse. Isso não é relatado na Bíblia, mas é o que ele menciona aqui. Não. Isso não tiver, se tiver também fora, né? Não, talvez algum manuscrito antigo, mas aí não dá para falar que é confiável, né? Então a Bíblia sim, porque ela é inerrante, mas algum manuscrito pode ser que exista, mas a gente não tem. Tá bom? A questão da pessoa às vezes querer se arrepender quando estiver no bico do urubu, né, quase morrendo ali, seria fácil até, por exemplo, se a pessoa conhece o batismo, aceita o batismo, beleza, estou batizado, vou errar a vida inteira, estou ali perto da minha idade lá e pronto, vou voltar para a comunhão, aqui o pastor vai lá e pronto, só se sim. É que a regra de fé, como nós vimos aqui de Hebreus, falando, Romanos, falando sobre isso, né? O batismo é para renovação, é que entra aqui na conversa com Jesus, com Nicodemos, tem que nascer de novo. A regra precisa nascer de novo. Como é que nasce? No batismo ele nasce uma nova criatura. Morreu o velho homem, ressuscitou uma nova criatura. Então é a regra. Mas e no caso que fulano, bom, eu não sei, aí exceção não dá para a gente tratar. As exceções aí é com Deus, né? Mas Jesus salvou? Não sei, é ele e Deus. Melhor não ficar esperando entrar na exceção. Melhor entrar na regra, tá bom? E só para a gente finalizar, fica uma pergunta, olha, quanto tempo precisa para uma pessoa ser batizada? Né? O que a Bíblia fala a esse respeito? Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35. Atos 8, do 35 ao 38. Atos 8, 35. Os irmãos conhecem o texto, a gente não vai ler ele todo, né, mas que fala que Filipe foi enviado para que pudesse ir a uma estrada que estava deserta. Enquanto ele estava naquela estrada deserta, foi passando ali o eunuco de Candace, etíope, né, que ia passando por ali, lia o profeta Isaías, não entendia, o Espírito Santo tocou para que ele se aproximasse, né, e ele explicou, entende o que você lê, ele disse, olha, como é que eu vou entender se não tem quem me explique, e ele começou a explicar a palavra de Deus. E aí no versículo 35 de Atos 8, diz assim, então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto a Filipe como o eunuco, e o batizou. Então nós vemos aqui, né, que no caso específico do eunuco, quanto tempo demorou para que ele fosse batizado? E o tempo da viagem, eu não sei quanto tempo, se foi 5 minutos, 10, 15, 20, 1 hora, eu não sei. Mas nessa pregação falou de Jesus, a palavra entrou no coração dele, falou, a água está aí, o que impede que eu seja batizado? Falou, veja, irmãos, o que precisa o que precisa acontecer na vida da pessoa para que ele seja batizado? A conversão, olha o 37, é lícito se você crê de todo o coração. Eu creio, então foi batizado, não teve problema aqui, tá? Mas, inclusive, em contrapartida disso aí que nós estamos lendo, o que precisa? Olha, eu anotei aqui, é Marcos 16, 16, o que diz assim? Aquele que crê e for batizado será salvo. O que precisa fazer para ser batizado? Crer. É necessário crer. Que crer? Em Jesus, crer na palavra de Deus. É lógico que depois de ser batizado é uma nova criatura, a vida de pecado ficou para trás, é uma nova criatura, ressuscitou com Cristo, né? O batismo tem esse símbolo do seu sepultamento do velho homem, ressurreição de um novo homem. Sim, que bom, uma só. Você colocou no grupo sozinho, sem ninguém. Tem como eu me auto-batizar? O irmão fez uma pergunta interessante, né? Olha, tem como eu auto-me batizar? E aí?
Veja, irmãos, quando a gente olha assim, o símbolo, tá? Nós estamos falando de símbolos. O que acontece com a palavra de Deus aqui? Jesus comissionou alguns e mandou que eles fossem e fizessem isso que foram fazendo discípulos e repassando novos discípulos. O que acontece com uma pessoa se auto-batizar? Primeiro que ele não tem o nome, então significa que ele não recebeu ainda aquilo que nós falamos, o dom do Espírito Santo, ele não recebeu. Ele precisa de alguém, e até Paulo fala do batismo, a doutrina de batismo e com imposição de mãos. Quando a gente vê no Velho Testamento que eles foram batizados, não receberam o batismo. O que fizeram com ele? Foram lá e oraram, impuseram as mãos e foram derramado o Espírito Santo. Então nesse símbolo precisa ser alguém que tem ou dá para outro aquilo que ele tem. Agora, aquilo que eu não tenho jeito de eu fazer sozinho comigo. Não dá para me batizar. Eu preciso de alguém que tem o nome de Jesus, que foi batizado, que me repassa. Quando a gente pensa da questão do derramamento do Espírito Santo, que vai derramando de um para outro, aquele que tem, ele faz o quê? Leva para o outro que não tem e vai redistribuindo. Agora, se eu não tenho como eu me dar para mim mesmo, entendeu? Então, a ideia que nós estamos falando do símbolo precisaria da pessoa que creu ir até alguém que tem, ou chamar alguém que tem para que seja batizado. No nosso caso, João Batista pediu para Jesus batizar ele? Mas ele não falou que ele me batiza eu, né? Ele não falou isso. Até porque João não impunha o nome sobre ninguém, né? Não falava o nome de ninguém, não invocava. Alguém fala assim: olha, quem batizou João? Eu não sei, ele não fala aqui, porque João foi enviado e João começou a fazer para os outros. E aí depois os demais que já tinha sido, que foi sendo distribuído, porque perceba que Jesus, quando chama os seus discípulos, assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e sobre ele já tinha sido soprado o Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus 12 discípulos ali, né, os 11 edificados. E depois eles começaram a batizar, e dali foram batizando os demais. Então não dá para dizer assim: não, a pessoa está lá, não sei na onde, eles batizam. Normalmente a pessoa liga, tem desejo, creu, vai alguém lá e batiza ele. Aí ele vai batizando os outros. Mas é você passando de um para outro. Entendeu? Que é... água, rio, né? Sim. Corrente. Mas tem que ter alguém. Em nome de Jesus e batizado por alguém que tem. O que nós observamos aqui? Pedro e João subindo no templo, hora da oração a nona. Aquele homem pediu para ele esmola, falou: esmola não tem, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho? Em nome de Jesus levantando, porque ele já tinha. E aí é que ele falou de você ter e repassar para o outro. Por isso que Jesus mandou assim: olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E depois de ser revestido de poder, eles foram esparramados para o mundo para que pudesse levar para os demais. Então, o símbolo, mas é boa pergunta, nunca ninguém me perguntou isso, né? Essa foi uma ótima pergunta. Sim. Lá no Rio, na hora de realizar o batismo, quem entra no Rio da batização tem que ser necessariamente um obreiro? Não precisa ser obreiro. Ele só precisa ter e ser enviado. Olha, Jesus, até porque, irmão, o dever de pregar o evangelho é de quem? De todos. Da igreja, de todos. Quem gera ovelha? Outra ovelha. Então o irmão está sozinho lá no Japão, ele pregou, alguém creu, é tu mesmo. Mas ele precisa receber uma autorização do pastor, no caso, ele não pode simplesmente sair batizando. Então, ele tem que ensinar. Agora precisa ser, normalmente, é que a gente entende sempre por hierarquia, né? Que é Deus colocou os apóstolos, colocou pastores, e tem uma certa hierarquia. O irmão não pode sair por aí batizando as pessoas que ele acha que deve ser batizado. Precisa ser comunicado ao pastor para quê? O pastor lá, verificar, olha, a pessoa creu. Por quê? Às vezes ele diz: eu creio em Jesus, mas eu não creio no véu. Então não adianta batizar ele. Por quê? A Bíblia ele precisa explicar para ele, fazer o discípulo, porque se ele crê em parte da doutrina e não crê num todo, ele perde a oportunidade de ser batizado e não tem mais oportunidade, ele continua pecando. Então ele precisa ser instruído. E a responsabilidade, quando normalmente é um obreiro, o pastor que envia, é porque está na responsabilidade do pastor aquilo que é feito, né? Então Jesus vai estabelecendo, colocando pastores, bispos nas igrejas, como era feito
na igreja na época de Jesus, depois de Jesus, na época dos apóstolos, foi estabelecendo presbíteros, diáconos e foi colocando na igreja, e os pastores responsáveis que estavam ali coordenando. O que faz o evangelista? Até para a gente entender, né? O evangelista evangeliza, né? Quem é evangelista? Na verdade, é pessoas que têm, normalmente, é chamado para evangelista, ele organiza as evangelizações, mas o papel de ser o evangelizador é de todo mundo, e as pessoas saem evangelizando, e aí depois que está evangelizado faz o quê? Traz o pastor a apacentar, o pastor é responsável pelo rebanho, e aí a gente vai ter, a pessoa, de repente, ele foi lá e batizou, um exemplo, mas ele é amaziado, ele não é casado, ele pode ser batizado? Não, porque se nós olharmos biblicamente, ele está em pecado. Imaginou ele batizar e continuar em pecado? Não adianta, entendeu? E essa responsabilidade é do pastor de estar avaliando essas questões, porque a Bíblia fala que o pastor, né, ele vela pelas vossas almas como que se tivesse de dar conta. E esse como que tivesse de dar conta não significa que ele tem que dar conta do que os irmãos fazem, mas é como se tivesse, ele precisa estar tomando conta. Por isso que às vezes o pastor é chato, fica chamando atenção, irmão, você fez isso, não pode, outro faz aquilo, outro, mas que pastor não tem nada a ver com a minha vida. Não, é como se ele tivesse dado conta, ele precisa tomar conta como se fosse dele, no sentido de ele tomar conta disso, entendeu? Não tem pastor, né? Eles estão ensinando, aí se precisar batizar alguém, eles foram enviados. Sim. Geralmente comunica, né? Olha, pastor, aconteceu assim e tal, e batiza, os irmãos estão lá. É que na questão da hierarquia que o pastor falou, eu sempre costumo evangelizar as pessoas e levar até o pastor, por exemplo, mesmo que eu saiba, mesmo que eu consiga dar um estudo, eu sempre dou estudo na rede social, mas sempre que alguém vem até a mim pessoalmente, eu sempre falo, o pastor vai passar os pontos, ele vai avaliar se você está preparado. Eu sempre vi dessa forma. É porque ele é responsável por dar o alimento, entendeu? Se ele é responsável por dar o alimento, a responsabilidade do que ele faz errado é dele. Então, assim, olha, foi feito errado. De quem que é a culpa? É do pastor. Não que não pode. O irmão está sozinho lá, vai falar, lá em Portugal, pregou, e aí? Vai mandar um pastor para batizar? Não, batiza aí mesmo. O irmão está aí, batiza. Agora aqui, nós temos aqui, igual eu viajo em tal lugar e vou batizar, essa não tem igreja e os outros que nós temos que estar na igreja da palavra, está fazendo. É porque isso que nós estamos falando, irmãos, a Bíblia trata como o corpo de Cristo. E ele fala que todo corpo bem ajustado cresce. Como é que funciona o corpo? Você tem a cabeça, que não é o pastor, é Cristo. O pastor é o cabeça? Não, Cristo é o cabeça. Mas ele tem as funções do corpo. Cada corpo tem cada membro tem a sua função dentro do corpo. Sozinho, nós não somos o corpo. Igual alguém pode dizer assim, eu sou a igreja de Deus. Não, eu não sou a igreja, eu faço parte dela. A igreja somos nós. Né? A igreja é o conjunto, não um. E mesmo o pastor, o obreiro, tem que ter a sua ordem, se tiver a forma. Está aqui em geral, eu sou pastor da toda a marca, eu vou levar o senhor para está sem a ordem dele, ninguém faz. Tudo tem que ser sob a ordem dele. Aí você não diz isso, e assim, tudo isso, Lá aqui, a gente é batizar isso, né? Isso é tão interessante que o pastor está colocando, porque nós temos casos de pessoas que foram batizar alguém em determinada cidade e abandonou, ficou lá. E aí? Agora você imagina, tirou a chance da pessoa ter o pecado dela purificado, ele ficou abandonado e voltou a pecar. E de quem que é a culpa, a responsabilidade do que foi lá e batizou? Não é só ir lá e batizar, você precisa administrar, tomar conta, né? A Bíblia fala, Deus constituiu bispos, pastores para tomar conta do rebanho, né? Tomar conta do rebanho tem o ônus, né? Não é, às vezes a pessoa assim, é bom ser pastor, não é ruim, né? Você, como diz, você fala direto com Deus, né? Então a hora que você está com eu sempre digo para os irmãos o seguinte, quando o membro está com algum problema, o que ele faz? Procura o pastor. Quando o pastor está com um problema, o que ele faz? Fala com Deus, vai falar com o membro, não dá, né? Então assim, tem umas certas vantagens, né? O problema é que tem as responsabilidades, né? Mas é um
um ótimo trabalho. É a mesma coisa que falar, se você está trabalhando, você é representante do reino celeste, que nós somos. Olha que benção, né? Então, é uma maravilha, tá bom? Deus abençoe. Se tem mais alguma dúvida em cima do que nós falamos aqui, nós podemos concluir. Voltando à pomba. Houve ali um animalzinho que se materializou e desceu ali sobre Jesus, né? Foi uma visão espiritual que João Batista teve, e a finalidade de Deus mostrar para ele a visão, que ele conhecesse, e ali estava quem batiza com o Espírito Santo. Sim, é bem colocado, pastor, irmão. Não teve uma pomba que saiu do céu e veio voando. Ele teve a visão de uma fórmula corpórea. Ele viu como se fosse uma pomba, até porque, imagina, se fosse uma pomba, pousou na cabeça de Jesus, e aí? Entrou dentro dele, ele ficou andando com a pomba para lá e para cá? Não faz sentido, é simbólico, né? A visão, ele viu, João viu, Espírito, visão, só João viu a forma corpórea, mas não existia um animal ali. Não, pomba não é Espírito Santo, pelo amor de Deus. Sim, pomba branca não é Espírito Santo, pelo contrário, pombo, sim. E entrou nele, desapareceu ali. A visão termina nele desaparecendo em Cristo, tá? Não é que entrou nele. Isso. A irmã vai ver uma pomba voando por aí, é o Espírito Santo. Não, é uma pomba mesmo. Tem piolho, tem doença. Sim, pois não. Sim. Se ele não assumisse uma fórmula, não tinha jeito. Então foi uma forma, uma visão que ele teve, mas é só isso, não tem pomba não. Muito bom colocado, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Amanhã, sexta-feira, nós temos culto no Ribeirão Verde, no Branca Salles. Permitindo Deus, sábado nós temos o culto no Marquese. Domingo pela manhã, 6 da manhã, tem consagração aqui, 8h30, evangelização aqui. Depois nós estaremos uma semana em oração todas as noites aqui, buscando a Deus, e depois, no final da outra semana, né, nós estaremos dando início na nossa jornada espiritual no dia 8, né, do dia 8 até o dia 12, nós teremos uma jornada, muitos cultos, né? Temos a certeza que Deus vai fazer um grande milagre, acredita nisso. Deus abençoa cada um dos irmãos. Convido aqui, o pastor Aparecido que está conosco, né, agora está indo para Olímpia, o pastor Aparecido de Olímpia, o final de semana, né, para que possa estar orando justamente com a igreja, agradecendo a Deus por essas bênçãos e também apresentando esses pedidos aqui. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Glorioso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por poder estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra. Esperamos, ó Deus, que possa cada um dos nossos irmãos que aqui estão ser edificado pela Tua Palavra. Senhor Deus, nossos irmãos que participaram nas suas casas através da oportunidade que estão tendo de ouvir, que a Tua Palavra possa penetrar, Senhor Deus, em cada coração e que as pessoas possam compreender o propósito do Senhor nosso Deus. Senhor da glória, derrama da Tua graça sobre a vida de cada um. Senhor Deus, esses pedidos de oração que tem chegado até nós, os nossos irmãos, quanto a nossa irmã Vone, que a Tua igreja, Senhor, está orando por ela ali na cidade de Araraquara. Também, meu Deus, o Fernando, filho do nosso irmão Afonso, que o Senhor Deus possa dar graça, confirmar sobre a vida dele a Tua unção gloriosa. E também, meu Deus, os nossos irmãos ali de Olímpia, aquelas famílias, ó Pai, que pediram as nossas orações, as famílias pedindo pelos seus filhos, filhas, que o Senhor Deus possa alcançar de uma maneira gloriosa, libertando e salvando, ó Pai. Senhor, desperta cada dia um povo bem disposto a obedecer a Tua Palavra. Senhor Deus, também queremos te pedir, ó Pai, levanta no nosso meio obreiros, atalaia, para levar o Teu Evangelho, porque a seara está branca, a necessidade é muita de que o Teu nome seja proclamado.
abençoa os nossos irmãos em Portugal, abençoa os nossos irmãos das terras mais longínquas aqui no nosso Brasil. Senhor, aonde a tua obra está, aonde o teu povo está, ó Deus, que o Senhor, com o teu poder glorioso, possa derramar da tua unção maravilhosa. Nós já queremos te agradecer por esta noite maravilhosa, por esse momento de aprendizado na tua casa. Continua derramando a tua graça ao teu ungido, pastor Isaías, e a todos quantos têm tido a responsabilidade de anunciar a tua palavra, como ela é, Senhor. Abençoe, ó Pai, a cada um dos teus atalaia. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Fica conosco. Amém, Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos.